Oi, pessoal, tudo em paz? Sejam muito bem-vindos à nossa pós-graduação em processo civil empresarial, advocacia para empresas na prática. Um prazer receber todos os doutores, todas as doutoras nessa pós-graduação. Com imensa satisfação, dou o pontapé inicial à nossa primeira aula, que é o CPC aplicado a empresas. Em momento contínuo, nós vamos ter aí relações de trabalho, compliance, LGPD, direito digital, enfim, tem muita coisa bacana para que nós possamos desenvolver técnicas para aplicar, em especial dentro do direito ali voltado para o empresário, voltado para as empresas, né? Então é uma satisfação imensa receber cada um de vocês aqui, pois juntos nós vamos aprender muitas coisas, muitas coisas. Doutores, doutoras, nossa pós-graduação, ela, como creio eu que vocês já conhecem o legal e penso que dispensa aí comentários, né? Mas é uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, composta aí de diversas disciplinas. Você tem a possibilidade, ao término, de optar ou não pelo trabalho de conclusão de curso. Se você me pergunta, o que você recomenda, professor? Não pense duas vezes, faça um artigo, faça um trabalho, busque publicar. Isso é muito importante para a sua carreira acadêmica, isso é muito importante para demonstrar que você tem expertise, que você tem técnica em determinada área. E tem um dito que é muito comum, que diz, quem é visto é lembrado. Então, se você publica em revistas, se você publica em jornais, se você é atuante nas redes sociais, certamente o seu nome começa a ganhar volume e isso vai trazer novos clientes, não tenha dúvidas em relação a isso. Então, fica aqui a minha dica, faça ao término o seu trabalho de curso, a sua monografia, recomendo um artigo científico. Tá bom, pessoal? Bem, e quem que tá aqui falando que nem um louco, né? E começa a falar e nem se apresenta? Pois bem, vou até projetar aqui para os senhores, para as senhoras, para os meus queridos doutores e doutoras. Eu sou o professor Eudes Vitor Bezerra. Vou aqui mencionar o meu e-mail, que é o eudesvitor@uol.com.br, eudesvitor@uol.com.br, e as redes sociais, como o nome não é um nome tão comum, só colocar Eudes Vitor, por exemplo, no Facebook, que você vai encontrar a minha pessoa. No Instagram, onde eu sou bem atuante, é @dr.eudesvitor, @dr.eudesvitor. E por falar em Instagram, eu tenho visto que esta ferramenta é um mecanismo sensacional para que nós possamos captar novos clientes. É balela aquela conversa que advogado não pode fazer publicidade. Esquece isso, lógico que pode. Só que essa publicidade deve atender a alguns requisitos. Eu não posso ser tão invasivo, vamos pensar, como algumas empresas que não do ramo da advocacia fazem, por exemplo, encaminhando mala direta, ofertando preços e daí por diante. Mas eu posso trazer questões informativas, nada impede de criar uma página no Facebook, Instagram, Twitter, daí por diante, com conteúdo informativo. E isso faz dar vazão que você tem expertise em determinada área. Então, se você me pergunta, professor, devo usar as redes sociais? Você nem deveria estar me fazendo essa pergunta, você deveria fazer de pronto já, mas use e abuse. Tem uma dica que eu sempre gosto de passar para todos os meus alunos, e aí nós estamos há algum tempo nessa jornada, já vou falar sobre o meu currículo, né? Mas estou aqui, tira uma foto lá, quando tiver lá algum tema que você acha que está mais próximo, que você acredita mais próximo da tua realidade, ou somente com o professor, vai no seu Instagram e coloca assim, olha, buscando sempre aprimoramento na advocacia, mais uma especialização para atender melhor os meus clientes, e eu vou repostar. Faça isso comigo, faça isso com outros professores, que certamente eles vão repostar também. É uma forma de você conseguir atingir público outro que não te segue, por exemplo,
e dá validade à sua argumentação. Quando um professor ratifica que aquela informação que você está prestando é uma informação verdadeira, é o que nós chamamos de argumento ad autoritas, argumento de autoridade. Então você está validando o seu argumento, mas faça isso com muita frequência. O Legale, também Legale Educacional, ele reposta tudo que você marcar. Então não vamos perder essa oportunidade. Vai lá no seu Instagram, coloque uma informação, noticie para as pessoas que você está fazendo uma pós-graduação, que você agora pretende atender um novo ramo, atender as necessidades dos empresários. Você precisa que este empresário chegue até você. Você precisa que ele saiba que você está atuante naquela área. E nada melhor, hoje em dia, do que utilizar as redes sociais, em que pese o boca a boca ainda ter muito efeito, mas para que isso ocorra, você precisa começar a divulgar, você precisa informar para as pessoas que você está advogando e em determinada área X, Y e daí por diante. Perfeito? Entenderam a lógica? Então vamos começar. Eu vou lembrando isso aí no decorrer das nossas aulas para reforçar a necessidade. Juntos somos mais fortes, então vamos crescer nas redes sociais juntos, não é verdade? Pessoal, professor Eudes Vitor Bezerra, graduado em Direito, mestre e doutor em Direito. A graduação fiz na Uninove, a pós-graduação, estrito sensu, mestrado e o doutorado na PUC São Paulo. O meu doutorado eu finalizei em 2016. Em 2017 eu concluí o meu pós-doutoramento na Universidade Federal de Santa Catarina. Neste interregno eu fiz 1 zilhão de especializações. A que mais eu sou grato, que foi a primeira, foi no Legale, que foi em Direito Processual Civil e Civil, quando do início da minha carreira, mais de uma década atrás, eu tive o prazer de ser aluno do Legale, e isso me abriu portas gigantes, né? Foi um divisor de águas, vamos pensar assim. Tinha um advogado antes da pós-graduação e teve um advogado posterior à pós-graduação. Além da questão da advocacia, essa pós me viabilizou o início na vida acadêmica. Foi por intermédio desta pós lato sensu, desta especialização, que eu ingressei na minha vida acadêmica. E voltei, eu tenho mania, vocês vão perceber, onde eu estudo eu volto para dar aula. E voltei para a Uninove, posterior à pós, para dar aulas, e lá fui professor, orientador de núcleo de práticas jurídicas, coordenador, enfim, e fiquei lá por mais de 10 anos. Hoje, coordeno esta pós aqui no Legale, responsável também pela OAB, algumas das modalidades da OAB aqui do Legale, coordeno um curso de graduação em São Paulo, sou diretor acadêmico de um instituto de ensino no norte e nordeste do país e ministro aulas de graduação e pós-graduação Brasil afora. Fiz outras especializações no decorrer desses anos, né? Fiz graduação em docência do ensino superior, fiz pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, e daí por diante. A gente continua estudando sempre. Por exemplo, hoje eu estou concluindo a minha graduação em Administração. Em 2021, eu concluo a graduação em Administração. Já pensando para 2022 qual será o próximo desafio. Então, eu sou suspeito de falar nessa vibe de continuar a estudar, porque é como vou mencionar, é uma meta de vida, né? Eu não me vejo fora da sala de aula, porque penso eu que para poder transmitir conhecimento, eu tenho que conviver também nesta vibe de aluno. Eu preciso entender quais são as necessidades, eu preciso entender qual é o jeitão ali para que eu possa devolver enquanto do outro lado como professor, tá? Então, se está aí a dúvida, ela deixa de existir, você escolheu a coisa certa aos meus olhos. Não sei o que te trouxe aqui, costumo falar, vou falar isso 1 zilhão de vezes, mas eu sei que você fez a escolha certa, que é sair da sua zona de conforto, para que juntos nós possamos crescer cada vez mais, tá? Pessoal, como que será o desenvolvimento das nossas aulas?
Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. Num primeiro momento, comigo, com o professor Eudes, nós teremos 4 encontros nos 4 próximos, nos 3, né? Este sábado e os 3 próximos. Hoje, dia 3/7, noções gerais do CPC, e vou aí abordar também a questão da notificação extrajudicial, elaboração e contra-notificação e as formas adequadas de solução de conflito. Na verdade, eu só vou inverter, vou falar sobre as formas adequadas de solução de conflito após as noções gerais do CPC, e no final eu falo sobre notificação extrajudicial, tá? No momento posterior, no dia 10, nós vamos falar sobre a empresa autora, questão de competência, atos processuais, tutela provisória, petição inicial, elaboração da petição inicial, trazer aí casos práticos, jurisprudência e as principais ações. No momento seguinte, no dia 17, nós vamos abordar a vertente da empresa ré, contestação, provas, audiências, análise de casos práticos, para que você possa aí tanto ter a expertise necessária no momento da autora, da empresa como autora, também no momento defensivo, a empresa figurando no polo passivo, tá? E para fechar, lá no dia 24/7, nós vamos falar sobre procedimentos especiais e recursos. Professor, quanto tempo? Pois bem, nós teremos 8 blocos de 30 minutos. Pode ter que tenha 31, 29, enfim, para não ficar o raciocínio fechado, pode ser que fique ali uns segundos antes dos 30, uns segundos antes após os 30 minutos. Mas nós vamos ter todos os sábados 8 blocos de 30 minutos. Então, certamente eu falo assim, pessoal, vou fechar aqui este bloco e já voltamos para o próximo, para que você possa acompanhar o raciocínio. Nós vamos disponibilizar este material que está sendo aqui apresentado e outros que, porventura, sejam importantes para agregar conhecimento aí, para agregar no seu crescimento, no seu desenvolvimento profissional. Certamente, outros temas serão abordados no decorrer das aulas. A gente costuma tratar muitas questões práticas, aquilo que deu certo. Então, vamos pensar assim, eu não vou te ensinar processo civil, eu vou te ensinar como utilizar o processo civil para defender empresas, para defender os interesses do empresário, seja ele autor, seja ele ré. A empresa ré, vamos pensar dessa forma. Por quê? Porque o processo civil traz diversas outras situações que não se aplicam efetivamente às empresas, né? De forma direta, a questão do inventário, por exemplo, pode ter os reflexos, né? No caso de um falecimento de um dos sócios, daí por diante, mas eu não vou abordar este tema sobre partilha e daí por diante. Então, nós vamos pegar os principais tópicos que nós podemos aplicar de forma exitosa, ou seja, com êxito, para o direito empresarial, tá? Penso eu que este é o caminho, esta é a forma que nós pensamos este curso, para que você pegue ali os macetes, o pulo do gato, né? O que fazer quando me deparar com tal situação, tá? Como eu deixei o e-mail, fiquem muito à vontade em encaminhar e-mails com dúvidas, com sugestões e daí por diante. Nós temos uma monitora que está assistindo esta aula, ela fará pequenos vídeos, resumos do que foi dito na aula, bem como sanando eventuais dúvidas pontuais dos alunos. Perfeito, pessoal? É uma questão colaborativa mesmo, todo mundo participa. Penso que nós podemos juntos ir um passo avante dia após dia. Quer me perguntar lá pela rede social, também fique muito à vontade. Eu sempre respondo, pode ser que demore ali um pouquinho, mas sempre que possível eu respondo. Eu gosto muito da vertente socrática, responder perguntando, né, para que você comece a pensar, para que você comece a desenvolver um raciocínio lógico dentro do direito e ser mais assertivo. Por que eu falo isso? Porque às vezes tem alguns colegas que falam assim, vou lá conversar com o professor, ele vai advogar para mim. Se quiser, nós fazemos parcerias, não tem problema algum. Na verdade, tenho diversas parcerias
Brasil afora. A gente tem logrado aí bastante sucesso nessas parcerias, porque são trabalhos realizados de forma séria, pautada na questão ética e moral. Então, se tiver aí uma demanda que você entenda por necessário formalizar uma parceria, seja comigo ou com um outro profissional, e queira informações de como isso deve ocorrer, me chama lá no Instagram que a gente bate um papo. Dúvidas sobre as aulas, sem problema algum. Sem problema algum, me chama lá que a gente sana efetivamente na hora, tá? Agora, para advogar, nós fazemos as parcerias. Beleza? Tranquilo? Pois bem, voltando aqui, nós temos a nossa bibliografia básica. Isso consta, pessoal, do nosso projeto pedagógico. A bibliografia básica é a bibliografia complementar. A bibliografia básica, nós temos a Ada Pellegrini Grinover, ensaio sobre a processualidade. Nós temos o Daniel Amorim Assunção Neves, o Humberto Teodoro Júnior. São livros que você pode buscar as versões mais atuais. Estes livros são os que nós temos na Biblioteca do Legale, que você pode fazer uso, tá bom? Mas assim, já vou falar sobre uma questão que é interessante. A bibliografia complementar, nós temos a Joyce, o Sérgio, o José Frederico, o José Frederico Marques, eu gosto bastante do livro dele. A Fernanda Tatucci, o Joseval Martins Viana, que é nosso professor aqui da casa. Deixa eu contar um segredo. Não existe, pelo menos analisando, dentre esses doutores, esses doutrinadores mais renomados, um livro melhor ou pior. Existe o livro que atenda à sua necessidade. Então, o que é que eu recomendo? Pegue, se você tiver a oportunidade de ir até uma livraria, 2 ou 3 livros sobre o mesmo tema. Coloque ali princípio da isonomia. Procure o mesmo tema em 2 ou 3 livros e observe que o contexto será o mesmo. A forma de escrever que é distinta. E aquela leitura que melhor for agradável para você é a leitura indicada. Então não existe essa vibe de, olha, fulano é melhor do que ciclano, porque cada pessoa tem seu jeito de aprender, cada pessoa tem seu jeito de ensinar, então fica muito complexo dizer, olha, eu gosto, por exemplo, vou trazer um para vocês que eu gosto bastante. Quando se fala em princípios, tem um livro do Nelson Neri que é sensacional. De repente você pega e fala assim, caraca, não gostei desse livro. Pois bem, mas vale a pena experimentar. Então, experimente todos os livros imagináveis de processo civil, né? Tem um livro que é muito simplório, mas ajuda, que é aquele direito processo civil esquematizado, né? Então, assim, de repente você pega uma coisa que atenda à sua necessidade. Mas o que é que eu recomendo? A primeira coisa que você deve ter, a minha anda aqui, ó, na palminha da mão, é o vade-mecum, né? O Vem Comigo. Em especial, o Código de Processo Civil. Quando eu falo vade-mecum, porque você tem a possibilidade de analisar outras normas que não o processo civil. O processo civil ele é base para toda a sistemática processual. Nós utilizamos o CPC de forma subsidiária em todas as outras áreas que envolvem processo. A CLT de forma expressa, Código de Processo Penal de forma expressa e daí por diante. Então, entender o Código de Processo Civil, mesmo que você não tenha como diariamente a utilização deste, é imprescindível. Você não consegue desenvolver os atos de um processo com maestria sem entender todos os procedimentos, sem entender as distinções extraídas do Código de Processo Civil. Por quê? Porque é uma lei geral. Vamos pensar desta forma, né? É uma lei que abrange toda a sistemática processual. Ela aplica de forma subsidiária, mais ou menos assim, olha, se nada aqui mencionar, se socorra do Código de Processo Civil. Então, são 1000 e poucos artigos que, se você começar a fazer uma leitura hoje, quando do término desta pós-graduação, certamente você já fez a leitura 3 ou 4 ou 5 vezes deste Código de Processo Civil. É só estabelecer. Farei a leitura de 10 artigos por dia, de 15 artigos, enfim, tira um tempinho ali do seu dia
e comece a fazer a leitura da letra seca, da letra fria da lei. E aí, restando dúvidas, existindo divergências, você vai se socorrer da questão doutrinária. Isso funcionou muito para mim. Funciona, na verdade, até hoje. E recomendo isso com muita, mas muita frequência. Primeiro, a letra fria da norma. No momento posterior, você vai buscar ali amparo na doutrina. Perfeito? São duas partes, vamos pensar assim, o Código Civil se divide, já vou falar sobre isso, mas se divide ali em uma parte geral, a parte especial. A parte geral, você vai entender questões de como funcionam os procuradores dentro de um processo, né? Quais são as responsabilidades, quais são os atos processuais, e isso se aplica, vou repetir, a toda a sistemática processual. Então, se você tem aquela mente que muitos, mas muitos, né, tem que processo civil é uma coisa chata, você, infelizmente, pode fracassar em um desses processos. Tem coisas na vida que, em que pese considerarmos como coisas chatas, nós temos que saber e utilizar. E advogar para a empresa não é diferente. Atender às necessidades de um empresário não é diferente. Eu preciso, quando de uma reunião, por exemplo, permear, nem que seja en passant, por toda a seara processual e, em especial, por diversos temas do direito material. Eu preciso entender quais são as necessidades daquele empresário e, a partir deste momento, trazer para ele soluções. A partir de hoje, doutores e doutoras, você não é mais advogado ou advogada puramente. Você é um advogado ou uma advogada que resolve problemas. Eu quero que você se veja como um resolvedor de problemas. Eu quero que quando o cliente procure você, você dê a ele uma solução. Mesmo que seja aquela que ele não queria escutar. Mesmo que você fale, olha, em relação a esse pleito, não vejo possibilidades de êxito. Ele recebeu uma resposta, ele tem segurança. E quando você fala, tendo conhecimento, você transmite essa segurança. Lembre-se, nós estamos num momento pandêmico, onde a grande maioria das empresas passam por situações que elas não experimentaram em um outro momento. E ela precisa de você. Alguém com capacidade técnica suficiente para desembaralhar, vamos pensar desta forma, desburocratizar, para resolver todos os problemas que ela passa. E esses problemas acabarão com a pandemia, professor? Lógico que não. Então, nós temos que pensar em como atuar num momento pandêmico e como atuar em um momento pós-pandemia. O que mais tem no mercado são empresários em busca de bons profissionais. Na verdade, eles nem sabem que você é um ótimo, um excelente profissional porque você não noticiou. E ele acaba, às vezes, tendo um prejuízo gigantesco porque não encontrou você. E a culpa é de quem? Dele? Vamos dividir metros a metros, meio a meio? Sua também, porque não fez se valer, não se fez chegar até este empresário. Então, quando nós falamos em aplicar processo civil nas relações empresariais, na advocacia para o empresário, é pensar, vou até dizer aqui, não tem um dito que fala assim, olha, nós temos que pensar fora da caixa? Pois bem, é pensar sem a caixa, é pegar essa caixa e jogar ela fora, é pensar como sendo um resolvedor de problemas. E para que isso ocorra, você tem que entender quais são as dores. Estes termos podem não soar com muita frequência dentro do meio jurídico, mas são termos que nós utilizamos com muita frequência quando nós falamos com os empresários, quando nós falamos com empreendedores, quando envolve inovação. É localizar a dor e buscar
a solução. Você tem que entender, por exemplo, qual é o perfil de funil de lead que você quer estabelecer. E o que é isso, professor? O que vem a ser um lead? É um cliente qualificado. É um cliente que efetivamente busca os seus serviços. Então, imagine o seguinte, aqui nós temos um funil, certo? Na entrada, entra todo mundo, todos os empresários. Vamos imaginar aqui, já que a nossa pós é envolta para o direito empresarial, para a advocacia prática para empresas. Então, entra todo mundo aqui. Vai sair todo mundo? Lógico que não. No meio do caminho, você vai perceber que alguns não têm ali necessidade da atenção dada pelo serviço que você quer prestar. Outros sim. Então, é nesses que vão sair lá no final, que nós chamamos aqui, nós colocamos os potenciais clientes e saímos com os leads, que são efetivamente aqueles que tornarão nossos clientes, tá? E o que é que eu preciso, então, com isso, entender? Quais são as demandas da minha cidade? Eu falo aqui, para uma pós-graduação, que tem aluno do Brasil inteiro. E eu ainda, não, que pretensão minha querer conhecer todo o país, mas ainda não conheço quase nada do Brasil, em que pese capitais, só uma ou duas que eu ainda não conheço, mas levando em consideração que nós temos mais de 5.000 municípios, não consigo entender a demanda local de cada um, mas você que está aí no seu município, você sim tem essa possibilidade de analisar o que demanda de expertise neste momento os empresários da minha cidade. O que eles necessitam? Por exemplo, alguém que interprete os decretos municipais, alguém que oriente toda aquela celeuma gigante de normatização em decorrência da pandemia. Então, de repente, você pode trabalhar numa questão consultiva, dando a este empresário pareceres jurídicos do que ele pode ou não fazer, conforme decreto municipal, estadual e daí por diante. A grande maioria desses empresários são leigos juridicamente falando. Não é que ele não tenha conhecimento, só que conhecimento jurídico é distinto de conhecimento geral, de conhecimento de administração e daí por diante. E você é o responsável por isso. Então, o desafio primeiro deste primeiro bloco é você parar e analisar quais são os clientes que eu quero atingir e como chegar até esses clientes. Como me fazer presente nestas rodas, participando de associações, participando de confrarias, conhecendo pessoas, dando informações de forma gratuita. Um dia, um grande amigo e sábio me falou, olha, nós temos que aplicar o DCV. Anotem comigo, DCV. E eu falei, DCV, ele é o dar, convencer e vender. Então, de repente, você começa a ministrar palestras, né? Imagina a seguinte situação, o prefeito da sua cidade acaba de publicar um decreto municipal determinando que o comércio local se abstenha de realizar tal conduta em determinado horário. Por que não você fazer uma live para explicar quais são as consequências do descumprimento deste decreto municipal? Por que não procurar o CDL, o SEBRAE, ou qualquer outro órgão ou associação de empresários ou lojistas da sua cidade e se propor a ministrar uma palestra, mesmo que seja online. Pega aí plataformas como o Zoom, 40 minutinhos, Teams, Meet, enfim, gratuitas. Só vai ter investimento do seu tempo para pesquisar, entender, planejar e posteriormente palestrar, que não é só palestrar, tem toda uma questão por trás. Então, por que não dar esta informação para os empresários da sua cidade? Olha que ótima oportunidade de você ser lembrado, de você ser o advogado que está resolvendo ali problemas. Você fala assim, professor, mas será que tem essa necessidade? Lógico que tem.
Lógico que tem. Bem, vou fechar aqui e já volto com os outros dois, beleza?